Star Wars tem alguns dos melhores personagens da história do cinema. Entretanto, a maioria desses personagens não tem um final feliz, e algumas das mortes de Star Wars são incrivelmente trágicas. Mas qual dessas seria a mais trágica? Se você quer saber mais sobre Star Wars, fique até o final. E prepare-se para chorar com este vídeo, porque no vídeo de hoje vamos ranquear as 10 melhores mortes da história de Star Wars, começando com a menos trágica e terminando com a mais devastadora de todas. May the Force be with you. 10. Obi-Wan Kenobi. Apesar de Obi-Wan ser com certeza um dos maiores personagens da história de Star Wars, ele não tem uma das mortes mais trágicas da franquia, e a própria cena em si não é tão impactante como tantas outras de Star Wars. O curioso disso é que Obi-Wan em si tem uma das vidas mais trágicas da franquia, mas ainda assim teremos que deixar a sua morte no último lugar. 9. Tech. A morte de Tech, na segunda temporada da série O Bad Batch, é uma das cenas mais comoventes e bem feitas de toda a série. E concretizou de maneira belíssima o aprofundamento do personagem que tínhamos visto na temporada 2. Por isso, embora seja arriscado, uma vez que a terceira temporada do Bad Batch não está completa e os produtores podem muito bem querer trazer o personagem de volta, ainda assim eu tinha de colocar essa cena na nossa lista. Tech foi um personagem bastante desenvolvido, principalmente na temporada 2. Além de, é claro, sua última frase ser bastante impactante, pois remete ao verdadeiro cerne da equipe dos Bad Batch. When have we ever followed orders? 8. Shmi Skywalker. Shmi foi uma boa personagem em A Ameaça Fantasma, e honestamente foi triste vê-la morrer em Ataque dos Clones. Mas o que torna sua morte realmente trágica é o fato de que foi a primeira vez em que Anakin usou mesmo o lado sombrio. E com certeza esse foi um dos momentos que marcaram o início de Darth Vader. Por ser uma cena bastante comovente e ter todo esse peso na personalidade e desenvolvimento de Anakin, fica aqui a morte de Shmi, que embora seja trágica, com certeza ainda é menos trágica do que algumas outras que vamos ver hoje. 7. Clone 99. De fato, poderíamos colocar muitos clones nessa lista, e realmente tive de me segurar para não adicionar outros nomes, como Thorn, Heavy e tantos outros clones que morreram. Mas o fato é que o Clone 99 tem uma das mortes mais trágicas de todos eles, até mesmo para um clone. 99 era um clone defeituoso que acabou morrendo durante o ataque a Kamino pelos separatistas, logo no começo das Guerras Clônicas, uma cena realmente marcante, e que com certeza todo fã de Clone Wars vai se lembrar. De fato, é realmente incrível como aprendemos a amar os clones ao longo da série Clone Wars, e 99 é um dos que mais ficaram na memória dos fãs, então ele com certeza merece o seu lugar aqui. 6. Comandante Mayday. Novamente temos um clone na nossa lista. Mayday apenas esteve presente em um único episódio da segunda temporada do Bad Batch. Entretanto, a sua presença é tão marcante e representa tão bem toda a tragédia dos clones, criados para serem meros objetos, instrumentos nas mãos de um império tirânico, que nunca corresponderá à sua lealdade, que eu não poderia deixar de colocar a sua história aqui nesta lista. De fato, não temos muitos dados sobre a vida de Mayday, mas sua morte é incrivelmente trágica. E basta ver o impacto que esse clone teve na vida de Crosshair para que percebamos o quão importante e presente esta tragédia é, principalmente neste período específico de Star Wars.
Mas nós ainda estamos longe de terminar a nossa lista. Então, antes de passarmos ao top 5, se você caiu de paraquedas neste vídeo, hello there! Meu nome é Sarah Long e este é o Caminhos da Força, um canal no qual falamos exclusivamente da lore, símbolos e analogias em Star Wars. Se você também é um fã da galáxia muito distante, não deixe de se inscrever, curtir este vídeo e compartilhá-lo com aquele seu amigo que também é fã da saga de George Lucas. E se quiser saber mais sobre Star Wars ou ver mais vídeos como este, não deixe de conferir os links que vou deixar aqui na descrição. E dito isso, vamos em frente. 5. Qui-Gon Jinn. O engraçado da morte de Qui-Gon Jinn é que tecnicamente ela faz dele o personagem mais importante de Star Wars, uma vez que se ela não tivesse ocorrido, Anakin então não teria ido para o lado sombrio e a galáxia estaria salva. Além de ter esse grande peso e ser bastante bem feita, a morte de Qui-Gon Jinn também foi importantíssima para as personalidades de Obi-Wan e Anakin. E também é trágico observar como até o fim, o mestre Jedi firmemente acreditou que Anakin seria o escolhido da força. Realmente, Qui-Gon Jinn teve uma das fés mais fortes em Star Wars, e é trágico ver como ela acabou dando errado. 4. Fives. A morte de Fives é mais uma mostra da verdadeira genialidade de Clone Wars. Afinal, todos nós sabíamos que ele nunca conseguiria revelar a Ordem 66 e impedir que ela acontecesse. Mas ainda assim, é impossível não se comover e torcer para que Fives consiga revelar a Ordem. Realmente essa série tem muitos pontos positivos e bons personagens. Mas os clones sempre ocuparão um espaço especial na lore de Star Wars e nos corações dos fãs por causa dessa série. E eu acho que o maior mérito dela é justamente esse. Afinal, qual a probabilidade de tu conseguir transformar um exército de homens idênticos em personagens individuais e cada um amado de maneira diferente pelo público? Realmente, a tragédia dos clones, que de certa maneira é sintetizada no personagem Fives, é uma das mais bem trabalhadas de Star Wars e que merece um vídeo à parte aqui no canal. E deixa aqui nos comentários se você quiser ver esse vídeo por aqui logo. Mas espere mais um pouquinho antes de ir, porque finalmente chegamos ao top 3. 3. Vader. A morte de Vader pode ser vista como não tão trágica assim. Afinal, de certa forma, ela é um testemunho de esperança. Entretanto, eu resolvi colocá-la aqui porque, de certa forma, ela sintetiza toda a saga de Star Wars. Afinal, a saga é basicamente a história de Anakin Skywalker, ou melhor, a tragédia de Anakin Skywalker. E é difícil não chorar vendo a cena de sua morte, o pecador arrependido, ainda mais quando se tem o contexto das prequels, e tudo aquilo que ele perdeu e sacrificou em vão, até que fosse redimido por Luke. A história de Anakin, embora tenha, é claro, pinceladas de esperança que eu sempre gosto de destacar, ou seja, você sempre pode se converter, não importa o que você tenha feito, ainda assim é uma das mais trágicas e devastadoras, porque se pensarmos no que ele poderia ter tido e na vida que ele perdeu por seu próprio egoísmo, bom, essa é uma verdadeira tragédia. Ainda assim, pelo menos na minha opinião, a morte de Vader ainda não é a mais trágica de Star Wars. 2. Padmé Amidala. A vida de Padmé e particularmente a sua morte já são trágicas por si só. Mas se considerarmos o número de mortes que vimos na Ordem 66, toda a queda da Ordem Jedi, e como essa morte de Padmé de certa forma simboliza a morte de Anakin Skywalker dentro de Vader, bom, neste caso a morte de Padmé é 1000 vezes mais trágica do que já seria por si só. Afinal, além de toda a tragédia que é a própria personagem Padmé, temos também a tragédia de outros personagens como Obi-Wan e Anakin, intimamente ligada a esse momento. E é curioso que, apesar de tudo isso, essa cena também é o nascimento de uma nova esperança. Afinal, é o nascimento de Luke e Leia,
que serão os heróis que salvarão a galáxia na trilogia original. Mais uma vez, a maior tragédia ainda assim traz um pouco de esperança. E essa é uma das maiores e mais importantes mensagens de Star Wars como um todo. Mas até mesmo a nossa querida senadora Amidala terá que ficar para trás. E o título de morte mais trágica de Star Wars no vídeo de hoje vai para Kanan Jarrus. Só pela qualidade da animação e da música, a morte de Kanan Jarrus já seria com certeza uma das mais trágicas de Star Wars, mas ela é ainda mais comovente por outras razões. Primeiro, o desenvolvimento que o personagem passou da primeira até a quarta temporada, de redescobrimento da sua identidade Jedi, que foi perfeitamente concretizado neste episódio específico, já é, por si só, um fator digno de nota. Kanan foi um verdadeiro Jedi, um verdadeiro mestre e um verdadeiro homem de família, cuja personalidade, principalmente nas duas últimas temporadas, foi muito bem construída para um personagem de animação. Além do mais, é claro, existe toda a tragédia que aquela cena é se considerarmos o romance dele com Hera. E talvez essa seja a parte mais bela e trágica de toda a história de Kanan Jarrus. E na lore, isso é ainda mais expressado. Durante esse seu alto sacrifício, Kanan consegue voltar a ver Hera e seus amigos uma última vez. Essa visão que ele obteve naquele último instante foi dada a ele pela força como um presente, uma certa recompensa pelo alto sacrifício que ele estava fazendo naquele momento, pois Kanan conscientemente e por livre e espontânea vontade se auto-sacrificara por aqueles mais próximos a ele, num ato verdadeiramente heróico, desapegado e altruísta. Por isso, a força espontaneamente permitiu que Kanan, naquele último instante, tivesse de volta a sua visão, para que ele pudesse contemplar seus amigos e cumprir a promessa que havia feito a Hera na temporada 2, quando ele prometera que voltariam a se ver, logo antes de ficar cego por causa de Darth Maul. E como poucas coisas são mais trágicas e belas do que auto-sacrifício, fica aí Kanan Jarrus como a morte mais trágica de Star Wars no vídeo de hoje. Mas e você? Você concorda com os resultados deste vídeo? Estou ansiosa para saber nos comentários. Muito obrigada por assistir, espero que você tenha gostado e aproveitado bastante. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e conferir os links que vou deixar aqui na descrição para você. Mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção e aguardo você no próximo vídeo. Que a força esteja com você!